Na Argentina, o presidente Javier Milei cortou nos seus primeiros meses de governo mais da metade das despesas com companhias estatais. Segundo informações do Escritório de Orçamento do Congresso, foram repassados 300 milhões de dólares entre janeiro e fevereiro deste ano. O valor corresponde a uma queda de 53% em relação aos 2 primeiros meses do ano passado. De acordo com o jornal O Globo, ao menos 10 estatais não receberam valor algum desde o começo do ano e somente 3 delas, a Educ.ar, Ferrocarriles Argentinos e a FADEA, obtiveram repasses superiores a 2023. A estatal que mais tem recebido investimentos é a Energía Argentina, que ficou com 60% dos recursos. Apesar disso, o repasse é 45% inferior ao que a empresa recebeu no início do ano passado. Em 2023, sob o governo peronista de Alberto Fernandes, as estatais argentinas registraram um prejuízo de 5 bilhões de dólares. O ex-presidente deixou o país com um rombo nas contas públicas de 18 milhões de dólares. Pioto, boa notícia aí, os nossos vizinhos argentinos. É um grande contraste com o nosso governo, que só está preocupado em arrecadar e não em cortar custos. E a gente vê, então, a gestão aí de Javier Milei cortando o dinheiro das estatais. Ele tem um risco muito grande na Argentina, que é a questão política, porque do ponto de vista econômico ele está agradando porque ele está mantendo as posições. E tem uma coisa muito positiva que os investidores internacionais estão vendo ao dar de volta um nível de credibilidade, alguma credibilidade à economia argentina. É a resiliência que está tendo de apoio da população, em que pese o fato de ele estar cortando gastos do Estado, porque o Estado argentino ficou por demais inchado, mas a lógica dele dizer que está cortando privilégios, porque de fato está fazendo isso, é o que faz a população argentina suportar essa dor. A pergunta que se faz hoje nos meios dos investidores internacionais é o quanto que os argentinos resistirão ainda com essa dor da transformação de uma economia estatizada, completamente absurda, porque é insustentável, que levou a Argentina a 50% da população na pobreza, a essa recuperação de uma Argentina grande, grande novamente, como ele mesmo usou durante a campanha. Mas ele tem uma lógica que isso sustenta essa resiliência na popularidade dele. Ele está sendo coerente. Mesmo naquela coisa do aumento, que, se não me engano, é de 40% do salário dele, que era de uma lei anterior, ele foi lá e reverteu rapidamente. Ou seja, se ele acusou de erro, ele foi lá e corrigiu. Então, pronto, isso também não abalou a popularidade dele. Agora, ele não tem maioria no Congresso Nacional e também não tem apoio dos governadores. E os governadores, obviamente, têm uma influência muito grande no Congresso americano, como é em qualquer outro lugar do mundo. Os governadores fazem pressão. Só que ele tem conseguido melhorar um pouco o apoio dele no Congresso, porque ele tem convencido os governadores, através de uma questão de manter ou não certos gastos, que obviamente interessam aos estados, e os governadores das províncias, obviamente, têm interesse nisso e conseguem dar um certo apoio. Mas ele tem uma dificuldade muito grande política. Agora, é uma coisa estranha, né? Ele tem popularidade, está fazendo cortes, o que, obviamente, de gastos, o que impacta na qualidade de vida da população, mas a população parece que a Argentina está mais ou menos naquela ideia de quando se fez a reforma da Previdência aqui. O governo Fernando Henrique não entendeu o discurso, nunca conseguiu fazer uma reforma da Previdência. O governo Lula nunca quis, o governo Dilma menos ainda. Aí o governo Temer começou com a reforma trabalhista e o governo Bolsonaro, no primeiro ano, conseguiu fazer uma reforma da Previdência, porque explicou que estava fugindo muito dinheiro do trabalhador, da iniciativa privada, para pagar privilegiados do setor público. Convenceu a população aqui no Brasil, fez a reforma da Previdência. O que o Milei está fazendo é exatamente a mesma coisa. Olha, está difícil? Tá, mas pode ficar pior. E se eu não cortar agora, você vai continuar pagando a conta desses privilegiados. Ele chama os privilegiados lá de casta, né? É mais ou menos como a casta privilegiada, que ele chama de casta, e essa casta que a gente tem que combater. Mas ele ainda tem dificuldade política para implementar um plano que é audacioso, mas que sim, já traz boa parte do otimismo do mundo em relação à Argentina, que mudou de forma paradigmática.